O Sião está aqui em cima. O Sinai está aqui com Moisés. O Sião está aqui com Jesus. No Sinai, tudo escuro, tudo amedrontado. No Sião, não. Livro da vida, nomes escritos nos céus. É o que disse o Senhor Jesus. Vocês creem? Eu creio. Amém. Com essa ousadia que nós ministramos a palavra de Deus, não de nós mesmos. Não é pela nossa sapiência, né? Nosso poder, nossa virtude. Nós ensinamos com a virtude da ousadia que a palavra de Deus nos dá. Quando você tem certeza da doutrina, da ortodoxia, de que o ensino é este, você ensina com ousadia. Você não tem medo, você não dá um passo atrás. A gente não fica na escola dominical debatendo ideias para ver qual doutrina é correta e qual doutrina está errada. Na escola dominical não é esse o caráter. A escola dominical ela é escola bíblica, meus irmãos. E nem para ver quem sabe mais e quem sabe menos. Nem para fazer essa competição aqui, acadêmica, sabe mais ou sabe menos. É um ensino bíblico, ortodoxo, seguro. Nós temos o embasamento da nossa casa publicadora, mas tem ali ainda o dom do Espírito Santo na vida dos senhores, das senhoras. Para quê? Para ter certeza que nós estamos no Monte Sião e não no Monte Sinai. Esse trimestre é do Monte Sião. O ensino é aqui. Então o que você vai fazer? Você não vai subir sozinho o Monte Sião. Você percebeu que você está subindo muito e os irmãos estão ficando para trás, estão ficando para baixo, não acompanham o raciocínio, está abandonando a escola dominical, não está entendendo o seu ensinamento? Você desce e traz os discípulos para cima. E o ensinamento é no pé do ouvido, ele se assenta. Então você sabe que quando a gente se assenta, só ouve quem está mais próximo ali. Aí um tem que ir transmitindo para o outro. Esse é o caráter do ensino da escola dominical. Por isso a divisão de sala em sala, com o pouco número de alunos que a gente tem, ou muito número de alunos que a gente tem, todo mundo tem que ser alcançado. Se alguém não estiver ali no monte com você, traz para perto. Traz para perto deste ensino que nós vamos ver aqui. Já estou abrindo para interações, tá bem, meus irmãos? Estou acompanhando o relógio ali para a gente abrir para as interações. Veja só a comparação que nós temos aqui entre Jesus e Moisés. Quem vai fazer essa comparação? João Batista, tá bem? Esse texto aqui é o testemunho de João Batista. Você tem o João Evangelista, que escreveu o Evangelho, e João Batista, que é citado por João Evangelista. Esta fala é de João Batista. Quando você está lendo, dá a impressão que é o João Evangelista. Mas aí você vai lá, usa as regras da hermenêutica, vai devagar. Se o texto for truncado, você tem que ler e reler muitas vezes, porque é truncado. Se não tiver certeza, não dá para passar adiante, tem que estudar de novo. Esse é o cuidado que o mestre na palavra de Deus tem. E esse título mestre, meus irmãos, não é ostentação, é uma obrigação, é um peso. Na tabela do apóstolo Paulo, os doutores são colocados ali no piso. Vocês viram, né? Vocês sabem que lá em Efésios capítulo 4, esse ministério aqui dos professores aparece. Não com o nome de professores, mas com o nome de doutores. Eu me chamo professor. Eu me vejo como professor. A base, né? É o que a gente pensa, professor. Aí Jesus fala, professor, não tem esse dom de professor, tem dom de doutor. Mas doutor não é aquele que tem PhD? Não, no reino de Deus é um dom. Primeiramente, apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, depois pastores e quem fica no degrau mais pesado, no rodapé? Nós, doutores. Esses doutores, que nós chamamos de professores, esses doutores aqui, eles são um rodapé. É aquele que todo mundo chuta ali. Quando você está limpando o chão, você bate o rodo, você bate a vassoura, é onde ficam os cantinhos ali. Mas se não tiver o rodapé, você não tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto degrau. Por isso não cabe nariz empinado. Por isso não cabe nariz empinado. O que a Bíblia está dizendo? É apóstolo, tem que passar pela escola. É profeta, tem que passar pela escola. É evangelista, tem que passar pela escola. É pastor, tem que passar pela escola. Por quê? A escola dominical sempre foi a porta de entrada para o ministério. Aí, entrou pela porta chamada escola dominical, não pode ser abandonado mais. Pelo menos por bondade e graça de Deus, pastor Lucimar. Eu fui chamado pelo Senhor Jesus pela escola dominical. Me apresentaram a escola dominical em 94, e olha aqui, 2022, sempre na escola dominical. E o senhor? O senhor também? Também. O senhor é aluno da escola dominical? Sou aluno desde
Eu sou aluno da escola desde 82. Desde 82. Já me venceu. Quem aqui quer vencer o pastor Lucimar? É o veterano? O senhor? Desde quando? Quanto? Desde 7 anos. Que ano que é esses 7 anos? 1900 e quanto? 43 anos atrás. Hã? Tem 50 anos. 50 anos? 43 anos. Ele não quer dizer. Ganhou de mim. Ganhou, né? Ganhou porque 82 foi o ano que eu me converti e já comecei pelo. Então isso aqui é veterano na escola dominical, desde os 7 anos. Aí faz a pergunta, já é mestre? Oi? Vocês já são mestres? Aí você vai fazer para eles. Tem que ser. O autor aos Hebreus diz, tem que ser. Ó, tem prova, hein? Tem prova? Estava com ele lá, naquele tempo? Já era o pastor dele? Professor desse. Foi o professor dele? Tá vendo, né? Então a escola dominical não pode, meus irmãos, ser uma escola vazia. Quando que a escola dominical ela vai se esvaziando? Aí é um fórum que os senhores vão abrir. Tem alguns fatores que esvaziam a escola dominical. E um dos fatores é falta de preparo do professor ou da professora que está ali. Outro dos fatores é a própria improbidade do superintendente. Está tanto tempo ali que se acostumou com alguns irmãos e tá bom assim. Então, percentualmente, seria mais ou menos assim. Nós temos cerca de 30% das igrejas que são frequentadores de escola dominical. É um percentual. Se a igreja tem 100 membros, 30 pessoas são frequentes na escola dominical. Frequentes. É um percentual. Se abaixou desses 30%, algum trabalho precisa ser feito. Não pode ser diminuído. Por quê? Porque no Sermão do Monte tinha um monte de gente perto de Jesus. Não é? O ensino é bom. O ensinador é bom. A doutrina é verdadeira, então nós temos que fazer o que com a escola dominical? Manter o nível. Manter o nível. João testificou de Jesus e clamou dizendo, você vê o testemunho de João, que não é, deixa eu falar um negócio aqui, não pega o ouvido, vou sussurrar para você um segredo aqui sobre Jesus. Esse não é João Batista, irmão. Sussurrar no pé do ouvido não é João Batista. Só se tiver rouco. Mas ele não está rouco. Isso aqui é João Batista. Ele tem um perfil para ensinar. Ele é a voz do que clama no deserto. Eu vou falar de Jesus. Esse trimestre nós vamos falar de Jesus. É a doutrina de Jesus. Então nós vamos pedir a oportunidade para os nossos pastores. Tem dirigentes aqui, tem superintendentes, tem professores. E vamos dizer, vamos fazer um anúncio da escola bíblica dominical. Mas não é aquele bilhetinho pequenininho assim, ó, com medo de ser feliz. Manda uma cartinha desse tamanho assim e fala, irmãos, nós vamos ter escola bíblica dominical, está um trimestre maravilhoso, é o sermão do monte, meus irmãos, é por aqui que é a entrada no reino de Deus. Faça aquele anúncio como João Batista, ó. Clamou, diz o texto, clamou, dizendo, este, eu imagino ele falando, né? Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim. Por quê? Foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos a sua plenitude com graça sobre graça. João Batista está pregando sobre a graça. Ele diz, nós recebemos. Você não encontra esse testemunho de João em Mateus, Marcos e Lucas. Você tem esse testemunho aqui, no Evangelho de João. Aqui. Todos nós recebemos. Aí ele diz, porque a lei foi dada por Moisés. Aonde? No Sinai. E a graça e a verdade? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Ué, mas o Moisés não viu Deus? Não viu. Não viu Deus. Aí você está com um nó na garganta agora. Por quê? Porque lá no Velho Testamento diz que ele via Deus face a face. Via ou não via? O Evangelho diz, não. Não via. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quando você sobe o Monte Sião, que é acima do Monte Sinai, os ensinamentos começam a ficar mais claros, mais enigmáticos, mas mais claros. É no Monte Sião, meus irmãos. Tem tanta coisa que eu quero saber e não sei. Está no Monte Sinai. Está além do Velho Testamento. E aí Paulo, que era do Velho Testamento, fala, até hoje, quando se lê Moisés, existe um véu que é posto no coração das pessoas. Até hoje, quando se lê Moisés. Quando você lê Moisés com as lentes do Velho Testamento, você fica com um véu no coração. Quando que o véu é tirado? O que diz Paulo? Quando que o véu é tirado?
quando se converte a Cristo. Quando você se converte a Cristo, o seu entendimento é aberto, seus olhos eles são iluminados, você sai do Sinai e você vem para o Sião. Agora você vai ver Deus. Moisés viu Deus? Não. Por quê? Faltou ali ele ver Jesus. É justamente o que Jesus falou para Nicodemos, né? És mestre e não sabes essas coisas. Tem que nascer de novo para ver o reino pelo lado de dentro. O convite que o professor quer fazer para os irmãos nessa noite é justamente isso. Vamos levar os nossos alunos e alunas para o Monte Sião. Vamos levá-los para o Evangelho. Vamos levar ali para ficar perto de Jesus durante o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Façam eles chegarem no Monte Sião. Façam eles tocarem a palavra da vida, como disse João na primeira carta. Nós tocamos a palavra da vida e ninguém morreu. Ninguém foi apedrejado. Não, a mulher tinha um fluxo de sangue e foi curada. Ele tocou nos olhos do cego e ele viu. Ele tocou no esquife do morto e nem no morto ele tocou. O menino ressuscitou. Então você pode tocar na palavra da vida. Se a gente ensinar os nossos irmãos e irmãs nas nossas salas de escola dominical de que nós não podemos ficar distantes de Jesus como se estivéssemos no Velho Testamento, muito mais pessoas vão chegar à escola dominical. Irmãos, a escola dominical ela tem que ter uma boa fama na congregação de que está acontecendo coisas na escola dominical. E essas coisas que eu falo é justamente os milagres, sinais, prodígios, cura, restauração de vidas. Muita gente chegando. A escola dominical ela veio para ficar. Já tentaram fazer de tudo para tirar e extinguir a escola dominical. Está sendo revigorada, revitalizada, e nós fazemos parte desse momento. A semente está nas nossas mãos, mas não é mais uma semente, já é uma árvore frondosa. Se é árvore frondosa, poda e valado e fertilizante. Tem que dar fruto, bastante fruto. Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou já abrir a interação. Na minha programação é 8h15, tá? Para abrir a interação com todo o plenário. Tá bom? Está escrito aqui em João capítulo 1, 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Mas não é aquela glória do Sinai? Não, não é aquela glória do Sinai. Que glória que é? Do Sião. Nós vimos a sua glória. Como que nós vimos a sua glória? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O mesmo que nós acabamos de ler, nós lemos aqui que nós vimos a sua glória cheia de graça e verdade, foi citado por João Batista. Se é assim, cheio de graça e de verdade, nós temos que também transmitir o Sermão da Montanha no mesmo espírito, cheio de graça e de verdade. Vamos ver um pouquinho de exemplo. Aqui é um exemplo, tá bem? Um assunto controverso que vai surgir na escola bíblica dominical. Vai surgir. Existem pessoas que têm só uma noção sobre esse tema. Com essa noção fazem uma doutrina. E dessa doutrina sacrificam inocentes. Sacrificam inocentes. Então, por que nós estamos trazendo aqui nessa noite? Justamente para pegar um nó górdio. Nó górdio é aquele que ninguém desata. A lenda diz que quando o Alexandre chegou, que ele encontrou o nó górdio, ele tentou desatar. Porque a lenda dizia, quem desatar o nó górdio vai se transformar no próximo imperador do mundo, rei do mundo. E ele tenta desatar e não conseguiu, perdeu a paciência e meteu a espada e cortou o nó górdio. Aí faz violência. Essa doutrina aqui você não precisa fazer violência. Por quê? Jesus ele coloca uma doutrina e depois ele explica. Só que Jesus tinha uma metodologia de ensino que para você pegar toda a metodologia dele, você tinha que ser discípulo. O que é o discípulo? É o seguidor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. De manhã até a noite. Esse é o discípulo. Quem é aquele ouvinte aventureiro, cheguei por aqui, estou indo embora? Esse não pega a doutrina de Jesus. Não pega, mas ouviu falar. Então, como ele ouviu falar, ele não sabe explicar. Nós, professores, não somos desse tipo de pessoa. Os professores são discípulos de Jesus. Seguidores de Jesus para onde quer que ele vá. Não tem descanso para os senhores, para as senhoras. Não tem descanso. Vocês não têm esse direito de dizer, hoje não vou estudar, hoje não vou meditar, hoje não quero saber de ensinar. Esse descanso foi retirado de vocês. Tem que aguardar o descanso, o Shabá.
Volta a Jesus, porque não é aqui o vosso descanso. Entenderam? Estão acompanhando? Vamos pegar aqui o no-board? Vamos pegar essa doutrina espinhosa que vai aparecer na temática da escola dominical? Vão perguntar e vão crucificar inocentes. E aí estão os senhores ali como exímios manuseadores da palavra de Deus, tem que manusear a palavra de Deus para não ser pego na pegadinha. Porque eles fazem a pergunta justamente para te colocar na saia justa, para você não saber explicar, para você ficar enforcando inocente. Vamos trabalhar o texto. Esse é o exercício. Com esse exercício aqui, nós vamos conseguir fazer a nossa interação tranquilamente. Então, chegaram ao pé dele. Vê que de novo Jesus está no monte. Chegaram ao pé dele, tentando, vê que a doutrina é uma tentação? Essa doutrina aqui é uma tentação. Tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É aqueles irmãos que falam: qual é a sua opinião sobre o adultério? Qual que é a sua opinião? O que você fala sobre o adultério? O que é o adultério? É uma tentação essa doutrina. A pessoa não quer saber sobre o adultério, ela quer pegar você no contrapé. Ela quer expor você, mostrar para você que você não sabe tanto quanto deveria saber, que ela sabe mais. Então, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo-lhes, o Monte Sião está respondendo. Lá no Monte Sinai tinha um mandamento, aqui o Monte Sião está respondendo. Não tendes lido que no princípio, citando Moisés, está vendo citando Moisés? Ele está interpretando Moisés corretamente. Não tendes lido que no princípio, lá no Gênesis, o Criador fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne? Está escrito assim? Está escrito. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Jesus arremata dizendo: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí eles citam Moisés para Jesus. Jesus cita Moisés para eles, só isso, sem polêmica, só o texto bíblico, sem entrar em detalhes. Eles citam Moisés de volta. Eles querem encrenca. Tem gente que quer encrenca, irmão. E aí está lá você, ensinando sobre o que Jesus disse, que a gente vai colocar o texto para os irmãos aqui do monte, tá? Sermão do monte. Disseram-lhes eles: então, pegaram o mestre. Então, por que mandou Moisés? Sabe aquele negócio que é maior do que Moisés? Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então, e disse-lhes ele, Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a sua mulher. Fez uma emenda constitucional. Ele fez uma emenda. E Jesus falou dessa emenda: não se coloca pano novo, como que é? Me ajudem. Remendo novo em pano velho. Você não pega o Novo Testamento para poder remendar o Velho Testamento, porque o Novo Testamento é tão forte que ele arrebenta com esses mandamentos do Antigo Testamento e a rotura fica ainda maior. Por que Moisés permitiu? Ele fez uma emenda na Constituição, uma emenda no Sinai. Não tinha essa brecha. Eu vos digo, porém, já que vocês chamaram o Senhor Jesus para a discussão, vocês querem mesmo saber quem que é o mestre? Quem domina a doutrina? Certa vez o Senhor já deve ter passado por isso, eu passei uma vez por isso, numa escola bíblica dominical, em que um irmão que não era aluno apareceu. Ele não era aluno, mas ele apareceu. E ele tinha fama de encrenqueiro. Eu não sabia. Os irmãos que sabiam, eu não sabia. Aí eu estou ali ministrando, daqui a pouco ele pegou um pé de galinha, sabe como o macumbeiro faz? Pegou um pé de galinha e trouxe. Aí eu respondi na tranquilidade, sem saber que ele era um encrenqueiro. Quando eu terminei, ele falou: mas o irmão esqueceu disso, e quis dominar a escola dominical. Quis dominar os demais irmãos ali. Aí naquela hora eu falei, eu já discerni, né? Isso aqui é encrenca pura. Isso aqui não veio para ensinar nada. Isso aqui não veio para aprender, não. Ele veio para poder transtornar o ambiente. Aí eu peguei e falei: ô meu irmão, não, calma.
irmão, calma. Deixa eu falar para o irmão. Olha, é assim. Aí eu comecei a citar, no texto tal, no texto assim, no contexto assim, de acordo com o grego assim. Aí ele foi puxando o freio de mão. O senhor entendeu? Não foi ostentação de conhecimento, meus irmãos. É porque naquele caso, aquilo dali era um encrenqueiro, meu irmão. Então o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: olha, esses que são contradizentes, você tem que ter autoridade. E para ter autoridade, você tem que ter o conhecimento das Escrituras, junto com o dom do Espírito Santo. Nunca mais voltou. Foi lá baixar em outro terreno. Não? Então essas pessoas que são contradizentes, a gente tem que tratar à altura do que ela te chamou. Mas aí você tem que ter esse domínio das Escrituras. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, já que vocês querem saber, eu vou corrigir o Talmud de vocês, a interpretação falsa de vocês. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, só tem um adendo aqui: se for por causa de prostituição, aí justifica. Não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Porque tinha aquele negócio de achar um defeito na mulher e trocar a de 50 por duas de 25. Era permitida a poligamia entre eles. Permitindo a poligamia, essa mulher estava me dando muito despesa aqui, eu repudio ela, acuso ela de uma coisa feia qualquer, e aí pega uma mais nova. E o pior que o divórcio é a carta de repúdio ainda, né? Oi? Pior que o divórcio, a carta de divórcio era a carta de repúdio ainda. É pior ainda, né? Isso. Isso que Jesus falou, né? Elas são sinônimos, né? Já que... É o equivalente mesmo à certidão, tá? De divórcio. Aí diz: e o que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos citar esse texto para você. E por que vou citar esse texto para você? Porque nós temos casos de irmãos e irmãs que já estão em uma segunda união conjugal em plena comunhão com a igreja. Estão. E vão citar esse texto para dizer que tem gente em pecado na igreja. Que canta, que oferta, que dizima, que prega, etc, etc e tal. Citar esse texto. E vão pegar você aqui no contrapé. Como faz? Que Jesus disse, não disse? Não está escrito? Se alguém repudiar a sua mulher e casar-se com outro e não tiver tido ali um caso de infidelidade conjugal, prostituição, está em adultério e a carta de divórcio não adianta de nada. Fez isso com má intenção, dureza de coração. Aí você precisa usar a Bíblia toda, leva a turma lá para o Monte Sião, leva o pessoal lá para cima, onde está todo mundo bem pertinho de Jesus, e lê esse texto. Não escapa, não foge da briga, não. E não falsifica a palavra de Deus. Não faz de conta que não está escrito, não. Você não precisa disso, eu não preciso disso, nenhum de nós precisa disso. Você fica com a Bíblia e a Bíblia vai ajudar a gente a esclarecer. Lá, Jesus vai diretamente no mandamento. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Não está escrito lá no mandamento? Lá no Sinai? Não adulterarás? Está escrito. Eu, porém, vos digo, vocês veem o paralelo com o que a gente acabou de ler? Eu, porém, vos digo, já que vocês querem saber, eu, porém, vos digo, aqui é a mesma repetição, regra da hermenêutica, passagens paralelas, uma com a outra. Eu, porém, vos digo que qualquer, hein? Aí não escapa um, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Geralmente, o perguntador crítico, ele está naquela situação que ele está acusando o outro. Geralmente é assim. Alguma coisa. Esse ato aí. Oi? Ou até mesmo que está cobiçando. Né? Tá nesse ato cobiçando, é o cobiçador. O apóstolo Judas fala o seguinte: essas pessoas são sensuais. Eles andam nas igrejas por aí, até o jeito que eles tocam assim para dar paz do Senhor para as irmãs é suspeito. Esquisito, sabe? Estranho. Aí o apóstolo Judas fala: não é estranho não, eles são sensuais e não têm o espírito. Eles são assim mesmo.
Eles são aliciadores de mulheres carregadas de pecados, diz a Bíblia. No coração está cheio de adultério. Só que não faz de conta. Aí quando coloca assim, ó, qualquer, aí já começa a escantear aquele que quer fazer a confusão. Porque o texto está te autorizando. A autoridade não vem do professor, irmão. A autoridade vem do texto bíblico. O texto bíblico tem autoridade. Então quando você cita o texto, a autoridade que está no texto já vai desmontar o contradizente, se surgir, tá, irmãos? Se não surgir, não surgiu. Aí diz, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí Cristo coloca um portanto. O portanto aqui é para dizer, como que a gente vai tratar o caso do adultério desse irmão? Porque aqui está apontando para o homem, vocês perceberam? Porque quem atenta numa mulher não é o homem. Atenta numa mulher para a cobiçar, hein? Aí diz o apóstolo Tiago o quê? Qual que é a origem do pecado de acordo com o apóstolo Tiago? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Por quê? Deus não pode tentar a ninguém, não é tentado e não pode tentar a ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Pronto, mas cadê o diabo? O Tiago não citou o diabo? Não. O Tiago não citou o diabo aqui dizendo que a origem do pecado é o diabo. Está dizendo a própria concupiscência. Concorda com o que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus acabou de dizer aqui. Atentou numa mulher para a cobiçar. Já em seu coração cometeu adultério com ela. E o que a gente faz? Jesus fala, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira.